A paz do Senhor aos irmãos. Neste dia nós estaremos lecionando a lição de número 2 do nosso segundo trimestre, cujo título da lição é O Chamado de um Líder. O Chamado de um Líder. O texto do dia encontra-se em Josué, capítulo de número 1 e o verso de número 9, que nos diz assim o texto: Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O tópico 1 nos diz assim o seu título: Um novo tempo. Ponto 1. Morreu Moisés. Josué por muito tempo serviu Moisés com dedicação, mas agora o seu ministério, ou o ministério de Moisés, chega ao fim. Quando o ministério de Moisés chega ao fim, nós vamos notar que acontece uma grande mudança importante na vida de Josué e na vida de todo o povo. A caminhada no deserto, o maná, a nuvem, a coluna de fogo à noite, chegou ao fim. Agora descortina-se um novo tempo, e esse tempo é um tempo de conquistas. O ponto 2 nos diz assim: assuma a liderança. O Senhor falou a Josué: levanta-te, depois, agora. Um dos grandes segredos de quem anda com Deus é saber a hora certa de realizar a obra de Deus. Josué sempre foi submisso ao seu líder e por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. O ponto 3 nos diz assim: tenha iniciativa. Passa este Jordão, pois quando chegou o momento na vida de Josué, ele precisou, como nunca, ter iniciativa. Então o próprio Deus vai falar com Josué e vai dizer: passa esse Jordão. E nós vamos notar que o passar o Jordão era um problema que eles encontraram, mas quando Deus mandou, Deus assumiu a responsabilidade de fazer o milagre na vida de Josué. Todo o povo tinha que entrar na terra prometida. Seguir e não andar em voltas. Quando o Senhor pediu para que eles avançassem no Rio Jordão, passassem o Rio Jordão, era Deus falando: a partir de hoje, vocês não andarão mais em voltas, vocês não ficarão andando em círculos como no deserto, mas vocês, a partir de hoje, vão seguir, vão romper as barreiras. E como todos nós sabemos, Deus fez o milagre e o povo não andou mais em círculo e continuou a prosseguir a sua trajetória. O tópico 2 nos diz assim: conselhos para a conquista. Conselhos para a conquista. O ponto 1 nos diz assim: não despreze ninguém. Todo o povo que estava com Josué agora era um povo que era a segunda geração, porque a geração passada não foi a geração aprovada por Deus, pois da geração antiga só adentrou ou só viu a terra prometida os dois, Josué e Calebe. Sendo assim, nós temos o momento em que Deus ele trabalha de uma forma especial, trazendo uma comparação para que ele sempre usa algo improvável para mostrar que ele é o Deus que faz milagres. Como essa segunda geração não era a geração predileta para entrar, nós vamos notar que esse povo era improvável. Como improvável? A primeira geração, eles viram o maná, eles viram o mar se abrir, eles viram os milagres de Deus. Mas essa segunda geração era uma geração que muitos não acreditavam que ia viver tudo o que viveram. Como Deus usa coisas improváveis, nós vamos notificar na nossa revista que a sarça que Moisés viu no deserto, a sarça
que Moisés viu no deserto é um exemplo básico para que Deus usa coisas pequenas para operar um grande milagre. A sarça, ela era uma planta improvável, porque a sarça, ela era cheia de nós, não produzia frutos, não fazia muita sombra. Deus poderia usar uma oliveira ou qualquer outra árvore frutífera, mas Deus decidiu se manifestar em uma sarça que era improvável. É por isso que Deus sempre surpreende, fazendo coisas grandes em pessoas ou em elementos improváveis. Sendo assim, nós entendemos que nós não somos frutos do acaso, nem muito menos estamos vivendo por viver. Deus nos escolheu, mesmo sendo pequeno, para fazer uma grande obra nas nossas vidas. Mas foi na sarça que Deus, então, operou um grande milagre e está registrado até nos dias de hoje. Então, no ponto 3, tópico 3, ponto 3, com todas essas imperfeições, então o Senhor operou um grande milagre através de uma sarça tão pequena. O ponto 2 nos diz assim: não esqueça de Moisés. Deus não esqueceu de seu servo Moisés. Quando o Senhor fala com Josué, o Senhor recomendou para que Josué não esquecesse do legado que Moisés, o seu servo, havia passado. Pois um dos sentimentos, ou um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter é a ingratidão. Por isso que Deus falou para Josué assim: da mesma forma que fui com Moisés, serei contigo. Se Deus não esqueceu do seu servo, que havia passado o seu tempo, quanto mais nós, de forma alguma, esqueceremos ou devemos esquecer de quem nos antecedeu. O apóstolo Paulo ele vai relatar e vai dizer que nem quem planta e nem quem colhe é nada, mas Deus que dá o crescimento. A saber, esse não era um novo projeto, mas sim a continuidade do projeto iniciado por Moisés. De forma alguma deveria ter um esquecimento de Moisés, de forma alguma. Deveria, sim, lembrar dos feitos de Moisés e prosseguir, continuar, não ter uma amnésia ou uma ingratidão. O tópico 3 nos diz assim: reconhecimento, compromisso e promessas. O ponto 1, ele vai discorrer algo maravilhoso. Reconheça o seu chamado. Não te mandei eu? Josué estava convicto, tinha convicção que quem chamou ele não foi qualquer um, que quem chamou ele não foi o seu amigo, quem chamou ele foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que chamou Josué. Por isso que Deus fala, não te mandei eu. Deus estava dizendo, quem te chamou foi eu. Quem te levantou foi eu. Por isso estou aqui e tenha convicção da tua chamada. Todos nós que temos um ministério, seja ele qual for, não foi o homem que nos chamou, foi o próprio Deus que nos escolheu para esta missão. Uma das armas que o inimigo sempre usa no meio da liderança ou de alguém que tem um ministério de Deus é lançar dúvidas e crises existenciais. A pessoa com dúvida e com crise existencial, ela deixa de fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. Mas quando Deus nos afirma dizendo, não te mandei eu, temos convicção que foi Deus que nos chamou. Então não tem crise existencial e não tem dúvidas no ministério. Assim foi com Jesus no deserto, questionado por Satanás querendo lançar dúvidas em Cristo, dizendo, se tu és o Filho de Deus, por 3 vezes, se tu és, trazendo uma palavra de desconforto emocional a Jesus, querendo que Jesus tivesse uma incerteza do seu chamado. É por isso que o Senhor sempre diz, não te mandei eu, trazendo uma convicção
uma responsabilidade de que foi Deus que chamou. O ponto 2 nos diz assim: esforça-te. Essa palavra esforça-te, nós vamos encontrar várias vezes no livro de Josué especificamente. A palavra esforça-te, em outras palavras, é dê o seu máximo, o que você pode pela sua chamada. Nunca perca o foco, nunca perca tempo, nunca se iluda com qualquer coisa por aí. Esse dê o seu máximo era Deus dizendo para Josué: a partir de hoje você vai ter uma grande responsabilidade de conduzir esta segunda geração para entrar na terra prometida. Eu não quero você esquecendo-se do seu chamado, da sua responsabilidade, perdendo tempo com coisas por aí. Não, por isso, esforça-te e tem bom ânimo. Que o Senhor nos livre de perder tempo, de tirar o foco das coisas de Deus, porque a palavra esforça-te, como nós dizemos, é dar o seu máximo. Dê o seu máximo, aquilo que você pode fazer, aquilo que você tem, todas as suas forças, dê o seu máximo na obra de Deus. O chamado de um homem de Deus, de um grande líder, ele é completo quando este líder chamado por Deus, ele dá o seu máximo por aquilo que ele foi chamado. É por isso que Deus sempre repetiu para Josué dizendo: esforça-te, tem bom ânimo. Em outras palavras, Deus estava dizendo: dê o seu máximo. Eu te chamei para coisa grande, para coisa nova. Não perca tempo com coisas alheias, mas dê o seu máximo na obra. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre deste grande desperdício que hoje temos tantos entretenimentos, porque cada um de nós temos um chamado, que é o tema da nossa revista, que é o tema da nossa lição neste dia. Então, o Senhor tem um chamado em nossas vidas. E quando o Senhor tem este chamado em nossas vidas, para que a gente conclua ou faça inteiramente aquilo que o Senhor tem para nós precisamos se esforçar, ter bom ânimo, não perder tempo com nada que nos tire o foco, nem a atenção. Por isso, a nossa conclusão nos diz assim: através da liderança de Josué, o Senhor deu vitória ao seu povo e a promessa da terra prometida foi concretizada. Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana e que faça proveito desta lição, porque Deus continuará nos abençoando.